E aí galera, mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Easy, pessoal. Esse é o Easy Responde, o quadro onde eu respondo as perguntas de vocês. Então pessoal, já sem enrolação, vamos para a primeira pergunta, que é do Itamar Eminem, o bicho é brabo. E ele fala assim, ó: e aí mano, beleza? Beleza, man? Como é que tu tá? E a pergunta dele é o seguinte: o que levou ao fim do clã Senju, onde só sobrou a Tsunade? Bom, irmão, esse é um dos maiores mistérios da obra de Naruto. Assim, mano, o clã Senju é um dos maiores clãs da obra, um dos clãs mais poderosos, um dos clãs que tem personagens muito poderosos, incluindo a Tsunade, Tobirama e também o Kawaki. O Kawaki não mostrou muito o poder dele, mas o cara também, posso dizer que ele é zica também, porque era um Senju, neto de Hashirama, o irmão da Tsunade. Bom, o Nawaki, a gente sabe que ele morreu, então... Ele morreu, ele era aluno do Orochimaru, tudo mais, morreu, ele foi ali, já era, tem história dele aqui no canal. A Tsunade tá aí viva ainda. O Tobirama e o Hashirama morreram, a gente sabe também. Não sabemos como o Hashirama morreu, mas o Tobirama a gente sabe que foi lutando contra a força Genkaku e tudo mais, e aí bolado isso aí. Só que o resto do clã não sei, porque eram bastante pessoas que vieram pra Konoha, quando criaram Konoha. Então, e assim como o Uchiha era, para eles continuarem sendo um clã que tava na vila ali e tudo mais. Os Uchihas a gente sabe que foram eliminados, eles foram passados a peixeira em todo mundo, porém os Senju sumiram. Como os Senju desapareceram? Esse é um dos maiores mistérios, não tem explicação, e eles deveriam dar algum motivo, alguma explicação para esse clã sumir, porque é um mistério muito grande. Personagens muito poderosos viriam desse clã. Era um clã que teria muita visibilidade na obra e traria novas coisas para a obra. Então eu acredito que esse clã deveria sim ser mais aproveitado, deveria sim ter trazido o fim dele para a obra, para nos dar algum contexto, ou pelo menos trazer alguns personagens, alguma coisa do tipo, para que a gente pudesse entender o que aconteceu com esse clã e de fato dar um fim para ele. Porque é um clã que sumiu, ele simplesmente sumiu. Konoha estava ali, começou e tal, e sumiu o clã. Do nada. O maior clã, e outra coisa, ele era o clã principal da vila. Ele era o clã que os Hokages eram os líderes do clã e os líderes da vila. Então eles estavam em evidência, não tinha como nada acontecer com eles. Só se na morte de Hashirama o clã também foi eliminado. Daí tem um motivo, porque sumiu o filho do Hashirama, ou filho, a gente não sabe, que é o pai da Tsunade. Sumiu o Hashirama, que a gente não sabe como ele morreu, e o clã inteiro sumiu junto com ele. Então a gente não sabe o que aconteceu, mas alguém sumiu aí, foram abduzidos, foram pegos, foram colocados em algum lugar, não sabemos, mas enfim, sumiram e a gente tem que achar esses caras. Acabou-se! Então já vamos para a próxima pergunta, que é do Caio Ítalo, e ele é assim, ó: se no final de Naruto, Sasuke tinha um chakra de todas as bijus, inclusive a segunda parte da Kurama, a outra parte da Kurama, como ele não era mais forte que Naruto, mesmo com tudo isso e com seu Rinnegan Supremo? Pô, irmão, é assim, ó: no momento da luta, ele usou o chakra das biju, onde ele botou o chakra dentro do Susanoo, ou seja, ele usou o Susanoo como se fosse a estátua Gedomazo. Então com isso, ele conseguiu muito chakra e tudo mais, mas ele não chegou ao ponto de virar Jinchuriki de 10 caudas, porque o chakra não estava tecnicamente dentro dele, ele estava usando o chakra, mas o chakra estava dentro do Susanoo dele, estava preso dentro do Susanoo, tanto que o Susanoo ganhou uma forma diferente, chegando mais próximo do Susanoo de Indra, tanto que o Sasuke mesmo diz que a flecha que ele usa no final ali contra Naruto é o golpe mais poderoso que ele conhecia naquele momento, onde se ele não derrotasse Naruto naquele momento, ele não derrotaria mais. Só que pensa comigo, Naruto conseguiu chegar nesse ponto de poder com a ajuda da Kurama, onde ela pegou o chakra da natureza, ela pegou o chakra natural, o chakra sábio, acumulou uma grande quantidade de chakra sábio e mandou tudo pro Naruto naquele momento, e Naruto criou uma forma diferente, com 3 cabeças e tal, e vários braços da Kurama, e esse poder conseguiu se igualar ao poder que Sasuke conseguiu naquele momento. Então, como eu sempre digo, eu acredito que Naruto era mais forte, porque Naruto não tinha um chakra de todas as bijus, ele tinha chakra natural, o chakra da Kurama e o chakra dele, e ele conseguiu se equiparar ao Sasuke, mesmo ele usando o chakra de todas as bijus naquele momento. Então, o resumo é isso: Sasuke conseguiu ficar mais forte, mas Naruto conseguiu ficar mais forte ainda, porque a Kurama deu chakra natural pra ele em tanta quantidade que ele conseguiu chegar ao nível do poder do chakra de todas as bijus juntas. É isso que a obra nos deu a entender. E se você não acredita em mim e tudo mais, assista o episódio 476 e 477 de Naruto Shippuden, que é a luta entre os dois, e lá vocês vão ver tudo isso, beleza? Essa é a minha opinião, mas deixa a opinião de vocês nos comentários. Sasuke ou Naruto? É uma coisa que tá sempre perguntando, estamos sempre falando sobre isso, e vocês vão sempre me responder a mesma coisa também. Quem é mais forte? Sasuke ou Naruto? Pode ser fanboy. Então já vamos para a próxima pergunta, que é do Shayadin 8000, o cara é bolado. E assim, ó: Minato versus Mirio Togata, quem vence? E também Obito versus Mirio, quem vence? Bom, irmãos, pra quem não sabe, o Mirio é um personagem de My Hero Academia. Recomendo que todos assistam Boku no Hero Academia ou My Hero Academia, tanto faz. É um anime muito bom, é uma obra muito boa. Pra mim, uma das melhores obras desses últimos anos aí. Tá vindo bruta, tá vindo com expectativa muito alta e tá respondendo a expectativa. Eles estão correspondendo a expectativa, então recomendo que vocês assistam, todos que assistiram aqui. Ah, mano, e falam aqui nos comentários: mano, eu não assisti a Boku no Hero Academia, tu deu o conselho ali, deu a recomendação, fui assistir, mano,
por que eu não assisti antes? Porque eu não comecei a assistir antes. Então assistam My Hero Academia, é um anime bom, pra quem gosta de luta, pra quem gosta de sangue no olho, o bagulho vem bruto, o bagulho é bala e tem história por trás, tem um enredo, tem uns motivos dos personagens, então eu recomendo que todos assistam Boku no Hero Academia. E assim, esse Miro, ele tem um poder de intangibilidade, ele não é tocado enquanto ele não respirar, se ele prender a respiração, ele não é tocado. E aí temos um problema, a gente sabe que no caso de Miro versus Minato, o Minato vai poder respirar o tempo inteiro, então o tempo de luta de Minato vai durar bastante, ele tem bastante chakra, fica ali lutando bastante. Já no caso do Miro, o Miro tem um tempo limitado de que ele não é intangível, então no momento em que ele tiver que respirar, o Minato pode chegar e atacar ele. O Minato é muito rápido e é um ninja excepcional. Pense assim, o Minato, ele dizimou um exército de ninjas, simplesmente porque os caras que estavam com ele espalharam as kunais dele pela região toda ali, e ele ficava se teletransportando entre as kunais e passando a peixeira em todo mundo, eliminou todo mundo. Já no caso do Miro, o Miro ainda ele é um estudante, ele ainda está no início da carreira dele, se não acabou, não vou dar spoiler aí, quem quiser assiste lá. Então o poder dele é um poder muito restrito, ele tem que parar de respirar para poder não ser tocado. Então acredito que quem venceria seria Minato por causa da sua velocidade, experiência e também porque ele não tem tempo para fazer a habilidade dele. Ele pode ir lutando até o Miro uma hora respirar e se ele selar alguma coisa no Miro ou perto do Miro, vai lá, aparece atrás e dá-lhe uma kunai-zada na rabada. Então eu acredito que quem venceria seria Minato, apesar de eu gostar muito do Miro. O Miro é zica mas só quem assistiu sabe o que esse cara fez, o cara é zica demais. Na questão de Miro versus Obito, a mesma coisa, o mesmo princípio. Um não tem tempo para fazer os bagulhos, um pode fazer enquanto ele quiser, no caso do Obito. Ele pode ser intangível e aparecer em outros lugares várias vezes, quantas vezes ele quiser, não tem um limite para aquilo. Já o Miro, ele tem um limite que é na respiração, enquanto ele não estiver respirando, ele é intangível, mas quando ele respirar, ele fica tangível e não tem mais boi, o Obito pega ele e de jeito. Então eu acredito que o Obito vence e Minato vence, na minha humilde opinião. Mas deixa a opinião de vocês nos comentários. Assistiram um pouco no Hero Academia? Se sim, acredita que o Miro venceria Minato ou o Miro venceria Obito? Lutas muito legais, muito interessantes, principalmente Obito versus Miro, mas eu acredito que quem venceria seriam os personagens de Naruto, porque sim, são mais fortes, na minha opinião, beleza? Deixem a opinião de vocês nos comentários. Então já vamos para a próxima pergunta, que é do John Henrique Maia. Ele é assim, ó: dos 7 espadachins da névoa, quem passou a espada para quem? Juzo para Zabuza ou Zabuza para Juzo? Porque Zabuza tinha a espada desde o Naruto clássico e Juzo lutou contra Might Dai. Então eu não tô entendendo a ordem. Bom, irmão, a ordem é simples. O clássico passa depois da história do Might Dai. Então se o Might Dai lutou contra o Juzo teve a espada antes de Zabuza. O Zabuza teve depois do Juzo, entendeu? Na época em que Might Dai lutou contra Juzo, lutou contra os espadachins, tanto o Zabuza quanto o Kakashi quanto o Gai, todos eram pequenos ainda, eram crianças. Então naquela época o Juzo ele era o espadachim, o Juzo continuou sendo espadachim depois. O problema é que temos uma questão muito delicada aí, é que o Juzo apareceu com a espada na época em que Itachi era o ninja da Akatsuki, o Itachi já fazia parte da Akatsuki. Então tem um problema muito grande, o Juzo aparece antes, o Juzo aparece depois. Então o que aconteceu? A questão do Itachi e tudo mais é um filler, mas o que faz sentido para a obra mesmo é que o Juzo estava antes do Zabuza, ele morreu e depois a espada foi passada para os Zabuza. Mas o que eles tentam explicar na obra? O Juzo ele foi um sobrevivente da luta contra o Might Dai. E foi um dos que sobreviveram, então ele é forte o suficiente para ter sobrevivido ao nosso querido Dai. Então se a gente for pensar, ele sobreviveu e ficou mais um tempo vivo. Só que tem um porém, a única explicação para isso dar certo, para a obra dar certo, onde ele sobreviveu e continuou com a espada até morrer quando fazia parte da Akatsuki, é se o Zabuza começou a ser um espadachim depois disso. O Zabuza começou a ser espadachim na época em que Itachi saiu da vila, em que Itachi se tornou um Akatsuki. Então se isso acontecer, o Zabuza não era espadachim há muito tempo, ele era um espadachim tecnicamente novato, digamos que tinha só alguns anos ali. Então para resumir tudo, o Juzo lutou contra o Might Dai, ele sobreviveu à luta contra o Might Dai, continuou a vida dele, entrou para a Akatsuki. Nesse período da Akatsuki, logo que Itachi entra na Akatsuki, o Juzo morre, Zabuza encontra com o Bikiribosho, usa ela, restaura ela, porque ela se restaura no sangue, né? Muito mais se ela se cortar, ela restaura suas quebrados e tudo mais. Então Zabuza foi lá e pegou, passou lá uns 3, 4 anos, e eles encontraram com Kakashi e tudo mais, aconteceu tudo aquilo, e aí a vida seguiu. Então eu acredito que foi nessa ordem sim, funciona desse jeito. Mas lembrando que o Juzo é um filler que foi usado depois numa parte da história verdadeira, então, sabe, meio quase que eles quebraram a obra, mas essa é a explicação, pessoal.
O Juzo era um espadachim na época do Maitodai, ele sobreviveu a outra com o Maitodai, ele continuou vivendo, entrou pra Akatsuki. Quando Itachi entrou pra Akatsuki, ele morreu. Quando ele morreu, o Zabuza se tornou espadachim, pegou a espada, depois o Zabuza passou um tempo com a espada, desertou, digamos assim, não fazia mais parte da vila, e depois de algum tempo ele lutou contra Kakashi, contra os times 7 e tudo mais. Então é essa a ordem, e logo morreu pelas mãos de Gatoito e os capangas dele, mas matou todo mundo também com a kunai e tudo mais, beleza? Então mais ou menos isso, essa é a ordem das coisas que funcionam para a obra. Dá certo? Então o Juzo é primeiro e o Zabuza é depois. O Juzo foi primeiro que Zabuza, beleza? Lembrando que aqui no canal tem vídeo sobre a história de Juzo e sobre a história de Zabuza. Toda a história deles. Então assiste cada canto direito superior da tela. E pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harrys.